Saúde aos nossos queridos irmãos, irmãs e amigos com a paz do Senhor. Gostaria de ler nesse momento um texto que encontra-se no Salmo 23, verso 1, na NVI, que diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O tema que trago para esta reflexão de hoje é o bom pastor. Você conhece o Salmo do pastor? É provável que sim, e talvez até de cor. E quanto ao pastor do Salmo, conhece-o bem? É aí que a coisa muda de figura. Conheço uma história de duas pessoas que foram convidadas para fazer a recitação do Salmo 23. Duas pessoas apareceram, um ator famoso e uma velhinha de rosto enrugado e de cabelos embranquecidos pelo tempo. O auditório estava repleto de pessoas para assistirem às declamações. O primeiro a recitar foi o ator, colocando todo o seu talento vocal, corporal e emocional para empolgar a plateia, recitando todo o Salmo 23. Terminada a sua apresentação, pessoas o aplaudiram. Chegada a oportunidade de a velhinha recitar o mesmo salmo, falou com voz fraca e trêmula, demonstrando cansaço pela fadiga dos anos que também afetou as suas cordas vocais. Devagar, mas demonstrando convicção no que dizia. Seu rosto expressava tranquilidade na medida em que recitava o salmo. Terminada a sua recitação, o comportamento dos espectadores foi algo surpreendente. Pessoas estavam chorando e outras aplaudindo de pé aquela apresentação da velhinha. Alguém depois procurou o ator para saber o motivo de, em sua declamação, as pessoas o aplaudiram, enquanto que, na vez da velhinha, a reação do público foi de choro. O ator respondeu que a diferença era que ele apenas conhecia o Salmo do Pastor, enquanto que a velhinha, além de conhecer o Salmo do Pastor, conhecia também o Pastor do Salmo. Que resposta honesta e sábia. Irmãos, irmãs, amigos. Pessoas ficam anos e anos dentro de uma igreja local, às vezes até pregam, oram, cantam, ensinam, ofertam, dizimam, assistem assiduamente aos cultos, mas não conhece o pastor do Salmo 23. Sabe qual é o grande segredo de um verdadeiro crente salvo? É ouvir a voz do bom pastor. Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. João 10, 27. Note que uma verdadeira ovelha de Cristo, além de dar atenção à sua voz, também segue a essa mesma voz. Infelizmente, muitos de nossos irmãos não estão mais seguindo a voz de Cristo. Ao invés disso, estão dando atenção a outras vozes e seguindo a essas também. Amanhã elas estarão ali, depois vão para outros lugares e os seus admiradores acompanham o rastro delas. Os admiradores, por sua vez, gostam de saber que estão sendo ovacionados, seguidos e pouco faz para apontar o verdadeiro caminho do bom pastor. O bom pastor, que é Cristo, exige de nós santidade, 1 Pedro 1,16, fidelidade, Apocalipse 2, verso 10, vida íntegra, Mateus 12, 33, renúncia, Lucas 14, 33 e Tito 2, verso 12, e mais uma porção de coisas inerentes à fé que abraçamos. Por isso, não sigamos nem a vereda e nem a voz dos homens. Na história humana, pessoas se apaixonaram tanto pelas vozes dos homens, chegando ao ponto de aceitar a voz de um rei ímpio, como se fosse a própria fala de Deus. Eis a expressão do registro bíblico. E, num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal. E lhe fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus, e não de homem. Atos 12, versos 21 e 22. Eu não estou negando que Deus fala por intermédio da sua palavra, da profecia, da pregação inspirada. Citei o fato, caso alguém queira seguir a voz do homem, como se Deus só falasse por intermédio do homem. Igreja do Senhor. O bom pastor não deixa de ser bom quando nos corrige, quando nos repreende. Inseguro é um pai que não corrige e não orienta o seu filho. Aliás, Deus quer que os pais sejam atuantes na formação moral e espiritual de seus filhos, pois usou a figura paterna para demonstrar toda a ternura que ele tem por nós, seguidores do bom pastor. Perceba, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbio 3, verso 12. Por isso, corrigir os maus procedimentos de nossos filhos desde a mais tenra idade constitui-se também
em obedecer ao bom pastor. O bom pastor também é zeloso pela obra do Pai. Certa vez, ele chegou ao templo de Jerusalém e viu ali pessoas brincando de religiosidade, deslocando-se para lá e para cá, sob a leniência dos responsáveis pela ordem do culto. Esses faziam vista grossa aos maus procedimentos de seus filhos na fé. Então o bom pastor chegou e deu um basta naquela falta de reverência assistida, conforme João 2, versos 14 a 16. Essa atitude do bom pastor foi tão eficaz que acordou os crentes interessados na verdadeira adoração. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. João 2,17. Por fim, aprende de uma vez por todas: Jesus é o bom pastor e não o pastor bonzinho. Um forte abraço a todos.